Olá, alunos, tudo bom? Eu sou a professora Mercedes Prado Bonorino, aqui do curso Rico Domingues. Eu estou vindo aqui para um compromisso que eu tinha feito com vocês, tá? Quando eu falei do edital do TJ Santa Catarina. Quando eu falei sobre o edital, quando nós fizemos aquela aula explicativa sobre o edital, eu, no final da explicação, coloquei este quadro resumo daquilo que mais cai na FGV no concurso do TJ, nossa expectativa. Fiz um resumo, assuntos mais cobrados, tá, na FGV e que indicam também um diferencial da banca. O que é um diferencial da banca? São exatamente aqueles assuntos, tá, que são até pouco ou não explorados em outras bancas e que a FGV gosta de cobrar. Quais são eles? Estão aqui. E nós vamos, aos poucos, dar dicas de cada um deles. Hoje, a dica é do quê? De semântica das preposições. Esse é um assunto incrível, como a FGV tem um carinho por ele, a cada prova coloca uma questão dessa. E não é uma questão que é muito explorada em outras bancas, então nós temos que olhar com muita calma. No nosso curso a gente tem um dia para isso, e aqui eu vou dar um resumo para vocês. O que é semântica das preposições? É o significado delas. As preposições, ante, até, para, perante, por, com, contra, enfim, aquelas que você deve decorar, sabê-las, elas têm dentro de si alguns valores semânticos, alguns significados já prévios. Por exemplo, aqui um quadro resumo, tá? Não é um quadro exaustivo, evidentemente, é um quadro resumo. Primeiro das principais preposições pedidas pela FGV. Em, de, a, com, por, para, até. Essas são as preposições que mais caem para serem interpretadas quanto ao seu sentido. Dessas preposições, tá? Separamos os valores semânticos também mais comuns. Então, comigo. A preposição em possui mais de um sentido. Ela pode indicar lugar, que é o mais frequente. Ela também pode indicar uma ideia de tempo ou meio. Vou dar um exemplo simples. Estou na sala ou em uma sala, lugar, tá? Na época da Revolução Francesa, aí nós temos um tempo, tá? Certo? Escrevi em papel, por meio do papel, tá? Certo? Então, nós temos aqui a preposição em. Claro que há outros significados semânticos, se você for a uma gramática ou mesmo a um dicionário, encontrará outras opções para a preposição em. De, ou preposiçãozinha fácil para nós, né? Que fácil? Fácil no sentido de usarmos muito. E exatamente por usarmos muito, ela possui vários significados. Consegui elencar aqui os principais. Primeiro, posse, né? Carro do vizinho, né? Segundo, modo, tá? Por exemplo, escrevo de pernas para o ar. Certo? A expressão de pernas para o ar é o modo como eu escrevo. Meio, tá? Certo? Cheguei de carro, tá? Também indica uma espécie de modo ou meio. Matéria, blusa de lã, certo? E tempo também, de tarde, pode ser. Então, há várias opções. Aliás, a preposição de é uma das que a gente mais utiliza, é exatamente uma das que possui mais valores semânticos. Com, claramente companhia, né? Nós pensamos em fui com o José ao cinema. Instrumento, matei com a faca. Modo, com amor, né? Fiz com amor, certo? Por, bom, essas últimas três aqui, cuidado que há homonímias aqui. Existe o por, tá? Verbo, e aí recebe o acento indicativo, né, de verbo, é um acento diferencial que permanece pós-reforma. Desde que seja preposição, quais são os valores semânticos que eles podem assumir? Que a preposição por, pode assumir. Primeira situação importante que a FGV gosta, esse por agentivo, com a ideia de ação. Então, a ração foi comida por alguém, por algum animal, pelo, pela, que são as versões em gênero, né? Por, pelo, pela, certo? Então, você tem essa ideia de agente. Mas é claro que também existe a ideia de causa, por amor matei, tá? Com certeza, vou por ali, indicando também direção, ok? Para, desde que seja a preposição, e aí não há acento para diferenciar do verbo mais, então você num contexto primeiro avalia se aquele para é verbo ou não é, e não sendo, ele será preposição, e o para indica muito finalidade, é muito comum indicar finalidade, indica também direção, vou para aquele lugar, também indica conformidade, para o João, amanhã vai chover, então de acordo com o que ele disse, é uma conformidade, entre outras possibilidades. E até, quando é preposição, indica direção, tempo até às 3 da manhã. Tá? Cuidado, a ideia do até enquanto inclusive, até ela acertou a questão, inclusive ela, não é preposição, tá ok? Também tem essa pegadinha que a FGV gosta.
Dessas preposições, quais são as mais difíceis? Pois é, as duas primeiras. Por quê? Conversando com os alunos, inclusive, que fazem questões da FGV, estas duas parecem ser as mais complicadas. Por quê? Porque elas têm um uso vasto na língua. Em termos quantitativos, talvez sejam as duas que a gente mais utilize, exatamente por utilizarmos demais, tá? Ela é mais difícil quanto à sua semântica e você determinar exatamente o valor semântico específico de cada uma. E, evidentemente, eu escolhi exatamente uma questão para fazermos em cima da preposição em. Uma questão recente que aconteceu agora do TJ Alagoas. Vamos comigo? Então tá. Então essas são as duas preposições. Vocês vão ver comigo a preposição em, agora numa questão. A questão é do TJ de Alagoas para o cargo de nível técnico. Tá? O segmento do texto em que o emprego da preposição em indica valor semântico diferente dos demais este é um enunciado típico FGV. Um valor semântico diferente dos demais. Então, mesmo que você não saiba especificamente o valor semântico, você consegue enxergar ali que a maioria, se não quase todas as alternativas possuem uma identidade semântica e uma que, de alguma maneira, a tua intuição interpretativa mostra que aquela preposição está sendo usada de uma maneira diferente, mesmo que você não consiga identificar que diferença é essa, mas se você consegue pelo menos perceber que há uma diferença, isso já é fator interessante e importante para você. Basta que você saiba que uma das alternativas possui um valor diferente das outras. Mesmo que você não saiba distinguir a noção de tempo, lugar, distância, enfim. Mas, nesse caso, a questão não é fácil. Essa questão é uma questão complexa, ela não é óbvia, tá? E ela foi até motivo de discussão e conversas pós-prova. Então, vamos dar uma olhadinha. Alternativa A. Tenho comentado aqui na folha, não é o na folha, aqui já tenho uma preposição em, né? Aqui na folha, em diversas crônicas, tá? Então, eu tenho aqui o em, que foi sublinhado, não é o mais fácil. O mais fácil seria o na folha. O em de lugar concreto na folha. Entretanto, é na folha e em um lugar, que não é concreto, mas é dentro da crônica. Então, daria para você, por exemplo, pensar em lugar. Já que a preposição em, colocando aqui de novo aquilo que nós já comentamos no slide anterior, pode indicar lugar. Ou poderia também indicar meio, quer ver? Poderia ser, tenho comentado aqui na folha, por meio de... A expressão por meio de pode ser uma boa ideia para você substituir o em, para saber se este em tem realmente valor, tá? De meio, por intermédio de, por meio de, certo? E dá. Agora, observe a B. A maioria dos abusos, se praticados em outros meios, certo? Nós temos aqui lugar, praticados em outros lugares ou até por meio de também, né? Então, eu tenho também uma similaridade. Não é idêntico, são similares os usos. C. Seriam crimes já especificados dentro da lei ou por meio da lei? Então, é na lei. Note a semelhança muito forte entre a e a C. Nas crônicas, na lei, não é isso? Então, note que é algo dentro de um texto, por exemplo. Nas crônicas, na lei. Acho a e a C muito parecidas. Nessa coisa mais concreta, nessa situação mais concreta, né? De estar dentro de um texto. E aí também indicando que por meio daquele texto, né? Certo? Está especificado por meio da lei. Está especificado por meio ou comentado por meio da crônica. E aqui, tá? Também praticados por meio de outras situações. Mas a B ainda não é tão parecida quanto a A e a C. Eu ainda não li a D nem a E. Até então, para mim, eu acho a B um pouco fora da curva se comparada a A e C. Aí, quando eu leio a D, eu falei, não. A D é muito diferente de todas as outras. Por quê? Observe, a comunicação virtual está em sua pré-história. O exemplo que eu dei antes era na época da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, no século XVIII, no século XIX, na última década, todas as expressões que começam com preposição em e que indicam tempo ou um período de tempo passado, por exemplo, isso é uma noção de tempo, pessoal, e não de lugar. Tá entendendo? Então, essa D de dado, ela é muito diferentona das outras. A B é diferentinha. A D é diferentona. Voltando ao enunciado, só posso ter uma resposta, correto? Qual que é, até agora, a mais diferente de todas?
a D. Só para terminar, a E é muito parecida com a AC, porque também é num lugar ali, ó, ainda que em citação longa e sem aspas. Na citação, algo escrito na citação. Eu nem coloquei, eu tive o trabalho de colocar o texto de apoio, porque esses trechos já são suficientes para você entender que na citação, na lei e nas crônicas, traduzindo aqui, eu tenho uma preposição em indicando lugar ou por meio de. A B também tem essa ideia de lugar por meio de, mas não tão clara. Se não houvesse a D de dado bastante diferente das demais, eu até marcaria a B. Só que eu tenho a D é muito diferente. Então, você está aqui comigo vendo que você tem de lidar com o gabarito. Olhar as alternativas entre si e ver qual a que se distingue mais. Tá? Ah, mas a B... Então, olha, não adianta insistir e bater a cabeça. Porque só uma você vai colocar no gabarito. Então, aquela que é diferente, e esse diferente tem que ser bastante forte. Por mais que você não tenha nem chegado a essa, digamos... esse detalhe que eu acabei de colocar de lugar por meio de, mas você percebe que B e D são mais diferentes das três outras, que são muito semelhantes. Você as confronta e vê qual tem uma diferença maior e você vai marcá-la. Ah, eu vou entrar com recurso porque a B também é. Gente, você não vai brigar com a banca, você vai entender a banca. É isso que eu me propus a falar quando eu analisei o edital. Se você não viu o vídeo, vale a pena ver. Nós estamos aqui não para brigar com a banca, para entender a banca. Eu não quero que você fique entrando com recurso, porque se você entrou com recurso é porque você não acertou a questão. Tá? Eu quero que você acerte o gabarito que a banca tinha feito, que provavelmente permanecerá pós o gabarito definitivo. Por quê? Porque a possibilidade de uma questão dessa ser anulada é quase zero. Entende? Porque não há um motivo, na verdade, para ser anulada. Porque o enunciado é claro, ele quer a diferente. Logo, a que se destaca mais dentre as outras. Isso não quer dizer que as outras têm que ser literalmente sinônimas, entende? Claro que aqui também entra, meus queridos alunos, interpretação de texto. Por mais que você tente pensar que essa é uma questão de gramática, saber as preposições e as principais as semânticas que elas têm, tudo passa também por uma interpretação de texto. Então, olhando as alternativas, aquela em que inicia a preposição em, inicia um trecho que se distingue das demais fortemente, também na interpretação, é a alternativa D, ok? Espero ter contribuído e eu peguei, quero dizer aqui, talvez a preposição mais difícil de análise, que é a preposição em, tá? Junto com a preposição D, são as mais difíceis. Vocês têm na nossa apostila, nossos cursos aqui, um vasto material, inclusive com as outras preposições e essas, com gabarito comentado, etc, tá bom? Eu aguardo você, então, nas aulas e nos outros vídeos. Beijos. Tchau, tchau.